1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 a seguir, que diz bem assim: e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará também. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Podeis assentar, meus amados. Hoje o tema: o casamento e a sua duração. O casamento e a sua duração. Continuando o estudo da terça-feira passada, que é os princípios de Deus para o casamento, hoje nós chegamos na duração do casamento. Quanto tempo demora um casamento, pastor? Quanto tempo demora um casamento? A Bíblia diz lá no capítulo 7, versículo 10 a 11 de 1 Coríntios, bem assim, ó: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Capítulo 7, versículo 10. A duração do casamento. Por que Paulo diz isso? Ordeno não eu, mas o Senhor, porque o Senhor já havia tratado desse assunto do divórcio lá nos evangelhos. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 12, nós vimos, ele fala bem assim no versículo 6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Ok? Se o Senhor já tratara, não é preciso tratar novamente. E Paulo agora ele diz que o casamento deve durar enquanto durar a vida. Pastor, estou novinho ainda, então pode ter certeza que o casamento vai ser longo. Entendeu? Pastor, eu estou novinho, sou um neném ainda. Já casou? Já casou. Pois então 50, porque o casamento vai durar. Entendeu? E se você está aí enfadado do teu casamento, não tem coragem de separar, pede para Deus te levar então, que aí você não vai pecar. Caso contrário, não tem outro jeito de se separar. Ainda dizendo, aqui o escritor Paulo responde duas perguntas à igreja de Coríntios. Duas perguntas que a igreja estava fazendo ao apóstolo Paulo. E a primeira pergunta é essa: o que fazer se eu estiver arrependido? O que fazer se eu estiver arrependido? Pode deixar. De ter casado. O que eu faço, pastor? Casei e eu vi um violão antes de casar, e agora eu vi o violão por dentro, e vi que violão por dentro não é lá aquela grande coisa. Tudo cheio de sarafia, tudo cheio de emenda, tudo cheio de cola, né? Tudo áspero. Por fora o violão é bonito, lisinho, mas por dentro o violão tem defeito. Por fora as cordas são afinadinhas, e por dentro, pastor, por dentro o que sobra das cordas é jogada para dentro. Às vezes o pessoal que toca violão até joga as palhetas para dentro, troca a corda, joga a corda velha para dentro, buraco lá, aquele violão ali. Quando eu falo violão, não estou só falando da mulher, estou falando do homem também. Mas qual é a duração do casamento? Qual que é a duração? Essa é a situação
de muitos casais ainda hoje, perguntando: até quando vai o casamento? Até quando eu posso suportar a responsabilidade do meu matrimônio? Pastor, há muitos casais nessa situação, até mesmo dentro das igrejas hoje. Por isso que precisamos do culto de ensino, para nós aprendermos a cada dia a melhorar, não a piorar. Só piora quem não dá crédito à palavra do Senhor. Quem dá crédito à palavra do Senhor, a primeira coisa que ele faz é se arrepende e reconhece os seus erros. Há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependeram, reconhecendo que fizeram uma grande besteira. Uns casaram por dinheiro, outros casaram por visto, outros casaram por causa que é rico, fulano lá é rico, então eu já vi, minha família é pobre, fulano é rico, vou casar com aquela pessoa lá. Outros casaram por causa da beleza, outros casaram por causa do sexo. Muitos tipos de casamento. Outros casaram para sair de casa, outros casaram para ter uma vida independente, para não estar mais debaixo da correção do pai e da mãe. Casaram, arrumaram ali um bofe ali e se mandou de casa. Muitos tipos de casamento. No entanto, agora o que fazer? Paulo responde essa pergunta bem clara para nós hoje, entendeu? Fazendo um desafio equívoco aos casais que veem poucas esperanças em seu casamento. Capítulo 7, versículo 10 e 11 de 1 Coríntios, Paulo fala bem assim, para os irmãos que estavam fazendo a pergunta: ora, aos casados ordeno, não eu, não eu, Paulo está falando, ordeno, não eu, entendeu? Mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Casou-se, aguenta firme, não desanime, leve em frente seu casamento, não pula fora da relação. Outra coisa que o apóstolo Paulo tenta responder ainda, é uma segunda pergunta que a igreja fez: o que deve fazer quando a situação se torna insustentável? Pastor, tem vezes que até as panelas saem andando sozinhas, as cadeiras saem andando sozinhas, a mesa sai do lugar. O que fazer? Os irmãos de Coríntios estavam fazendo essas perguntas para o apóstolo Paulo, e eu tenho certeza que muitas das vezes nós temos esse tipo de pergunta na cabeça e nós não conseguimos achar resposta. Está aqui a resposta na Bíblia. O que fazer quando a situação se torna insustentável? Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos não pode ser mais arriscada do que se separar. É mais garantido você se separar do que se vocês ficarem juntos. Por que, pastor? Porque está insuportável. Já faltou respeito, já começou as agressões, já começou a falta de respeito um com o outro. E a primeira solução é: separe e fique sozinho. É o apóstolo Paulo que está falando aqui, não é o pastor. Ficou insustentável, pai. Ficou, pois é, no capítulo 7, versículo 11, a parte A diz: se separar, não casa. A segunda solução: faça a devida reconciliação. Capítulo 7, versículo 11, a parte B. Lê lá para nós, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar e fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se for se apartar, que fique sem casar. Entendeu? Porque ainda você está ligado a ele. Agora, se conseguir a reconciliação, então que volte. Isso é o apóstolo Paulo que está falando isso.
Contudo, de maneira alguma o apóstolo apoia a hipótese do divórcio. Ele não está apoiando o divórcio. Ele só está dizendo para você: se você quer se separar, não arrume outro rabo de saia lá fora. Que geralmente quando a pessoa quer se separar é porque já tem uma segunda intenção lá fora. Entendeu? Porque a pessoa que não quer se separar jamais vai lutar pela separação. Agora, se a pessoa está decidida a abandonar o casamento, é porque já tem alguma coisa com intenção lá fora. A pessoa que casou, ela jamais casa para se separar, mesmo estando sofrendo. Jamais vai abrir mão do casamento. Quando a Bíblia diz aqui, nós vemos o apóstolo Paulo reafirma assim o ensino de Jesus, que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que vítima de infidelidade. Mateus capítulo 19, versículo 9, diz bem assim, ó. Agora é Jesus que está falando: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, tipo, qualquer que abandonar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, entendeu? Ah, pastor, o negócio aqui é por causa do dinheiro, o negócio aqui é por causa de cachorro, o negócio aqui é por causa de pouco mortandela, sei lá o que pode ser. Se não for por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, tipo assim, eu me separo, a minha mulher casa com outra, quem casou com ela cometeu adultério, ela cometeu adultério. Se eu casar com outra, eu cometi adultério, e a pessoa casou comigo que está cometendo adultério. Isso é Jesus que está falando lá em Mateus 19, 9. Agora, pastor, o ensino bíblico é aqui, Mateus 19, 6 diz: o que Deus ajuntou não separa o homem. Quando a palavra de Deus diz não separa o homem, é as coisas dessa terra não podem separar o que Deus ajuntou. Muitas das vezes a gente deixa certas circunstâncias enfraquecer o nosso matrimônio. A gente valoriza mais o material do que o matrimônio. A gente valoriza mais o dinheiro do que o matrimônio. A gente briga por tão pouca coisa, desvaloriza, enfraquece por tão picuinhas do casamento. A gente quer abandonar o barco por tão pouca coisa. Mas a Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro. Aí entramos no tabernáculo. Por que o tabernáculo tem cerca? Ué, por que o tabernáculo tem cerca? A criação entra lá dentro viva? Não. Para os levitas não fugirem? Não. Para haver separação das coisas de fora com as coisas santas de dentro. Muitas das vezes nosso casamento precisa ser reforçado em cerca. Nas palestras de casais, eu tenho um tópico que eu falo assim: como é que está as estacas do seu casamento? Sabe como é que o gado, quem é fazendeiro aqui? Já foi fazendeiro aqui? Levanta a mão aí, viu? Tem dois aí que já lidaram com gado, mas gado pesado, negócio bruto. Pois é, você sabe como é que o gado vai querer escapar da cerca? Ele vai lá e primeiro faz isso aqui, ó. Amanhã ele vai lá e faz assim de novo. Depois da manhã ele vai lá e dá mais. E você pensa: o gato só está se coçando. Não está não. Ele está frouxando o esteio. Daqui a pouco, quando você menos espera, o gado está fora da rua, lá no meio do asfalto, vem o pastor Davi Comodoro e passa em cima de um boi teu. Como é que fugiu esse gado da cerca? A cerca tão forte, tão robusta. Você tem que todo dia lá dar uma olhadinha nas estacas da tua cerca. Porque o inimigo todo dia vai lá e faz isso aqui, ó. Você pensa: isso não vai fazer mal. Isso não faz mal. Esse purãozinho aqui que o inimigo dá no nosso casamento, nós resistimos. Nós somos fortes, pastor, quando vê. Daqui a pouco, os palanques que protegem o teu casamento, está tudo solto. O inimigo entra e sai, e você não sabe como que entra tanta briga dentro do teu lar. Sabe o que você faz? Todo dia você vai lá e: Deus, eu quero que o palanque do amor esteja firme, o palanque da fidelidade esteja firme, o palanque do reconhecimento, o palanque do tempo, o palanque do... Eu quero todos os meus palanques do casamento firme. Todo dia eu vou dar uma batidinha lá. A Bíblia fala também
de uma segunda pergunta que a igreja fez: o que fazer com a situação se torna insustentável? Agora nós vemos algo interessante. Outro tema que nós precisamos passar é cristãos casados com cristão, com não cristão. Cristãos casados com não cristão. Pastor, existe uma grande diferença aqui entre você ser cristão e arrumar um jugo lá fora, e uma grande diferença entre você se converter e você se converter sozinho, teu cônjuge não vir para a igreja. Entendeu? Nós vamos falar a respeito do jugo desigual. Não tem nada a ver nesse tema aqui. Lá no capítulo 7, versículo 12 a 24, nós vimos Paulo. Ele não está tratando nesse texto do casamento misto. O casamento misto é um jovem da igreja cristão arrumar um namorado lá fora, casar, e aí é jugo desigual. Aí é você casar sabendo que é errado casar. Pode ter certeza que Deus não vai abençoar esse casamento. Deus não abençoa jugo desigual. Entendeu? Deus não abençoa. Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui que o ensino de Paulo sobre isso é claro: o casamento deve ser no Senhor, ambos os lados. Agora, Paulo, namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 15, diz bem assim, ó: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Ele é muito claro, entendeu? Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão há de a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Isso aqui o apóstolo Paulo está falando de quem é da igreja arrumar jugo lá de fora. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando de casamentos antes de conhecer a Jesus, e depois um se converte, o outro não se converte. A igreja de Coríntios era uma igreja nova, uma igreja recém-aberta, tudo novos convertidos. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casados. Aqui também nem todos aceitaram Jesus no lar cristão. Alguns aceitaram Jesus depois de casados. Alguns conseguiram vir a família toda. Outros estão lutando ainda para conseguir a sua família. Agora, quando eu vejo, pastor, de repente apenas a mulher se converteu e o marido permaneceu incrédulo, ou apenas o marido se converteu e a mulher permaneceu incrédulo, e agora eles fazem essa pergunta para o apóstolo Paulo: Paulo, e aí? Se eu tiver contato com essa pessoa que não é crente, eu vou estar em jugo desigual? Eu vou me tornar imunda? Eu vou me tornar imundo porque a pessoa não é crente, mas eu sou crente. E aí, pastor, eu sou templo do Espírito Santo. Olha a interrogação do povo. E Paulo, né? A igreja levantava uma nova pergunta para Paulo, dizendo bem assim, ó: devemos nós permanecer casados com os cônjuges incrédulos? Muitas das vezes você até fica perguntando: será que eu devo? Será que vale a pena? Mas peraí, né? É mais difícil servir a Deus quando um não está acompanhando. Mas peraí, olha a resposta de Paulo: é claro que sim, é claro que vocês devem permanecer casados. Capítulo 7, versículo 12 e 13, Paulo fala bem assim, ó: aos mais digo eu, não o Senhor. O apóstolo Paulo dá um conselho balizado na palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz: o casamento é uma instituição divina, não terrena. Independente se for casamento incrédulo ou se for casamento cristão, houve uma aliança, houve um compromisso. Ainda vendo, por que é que ele diz isso? Lembra-se do que dissemos no início? Jesus não tratou dessa matéria de um cônjuge converter depois de casado. Jesus só falou que aos casados não se separem. Entendeu? Jesus não falou de detalhes.
Jesus não entrou nesse detalhe que o apóstolo Paulo está entrando, aonde nós vamos falar dos casados, dos solteiros, das virgens, das viúvas. Jesus não tocou nesse assunto, mas Jesus fez a base, o fundamento Jesus fez. Ele disse bem assim: não pode se separar. Entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo ainda falando, devemos sair do casamento por estarmos vivendo com um cônjuge incrédulo. A pergunta que o povo estava fazendo para o apóstolo Paulo responde: não, antes vocês devem investir nesse casamento, e isso por 3 motivos. Primeiro motivo é qual? Que o apóstolo Paulo pede para investir no casamento, um casamento que o seu cônjuge não é cristão. Qual é o primeiro investimento? Motivo para investir no casamento é a realidade da satisfação. Eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui que o marido incrédulo, ele é convertido e salvo pelo fato de estar casado com uma mulher crente ou vice-versa. A mulher que é crente e o marido não é crente, aquele marido está sendo abençoado por aquela mulher. As orações daquela mulher estão cobrindo aquele marido de proteção. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo isso, quando a fé cristã entra num lar descrente, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos, e não de novas desavenças. Pastor, eu me converti e agora começou as brigas. Peraí, começou as brigas por quê? Porque você está exigindo de uma pessoa que não é cristã aquilo que é para você fazer. Você está cobrando de uma pessoa só porque você se converteu, agora você está cobrando daquela pessoa. Peraí, quem convence é o Espírito Santo e o teu bom testemunho. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas geralmente quando a pessoa se converte, ela quer fazer uma limpa. Já chega em casa: isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio. E às vezes o camarada não está nem entendendo. Por que isso aqui é do demônio? Por que isso aqui é do demônio? Por que isso aqui é do demônio? Você entende, mas ele lá fora não entende. Não, já vai quebrando tudo, já vai tirando tudo. E meu Deus, irmão, cuidado, nós temos que vigiar. Não é assim que nós ganhamos os nossos cônjuges. Nós ganhamos os nossos cônjuges com frutos. E muitas das vezes a mulher sábia ou o marido sábio, vice-versa, aqui vale para os dois, a sua transformação de vida começa a chamar a atenção do marido e da esposa. Entendeu? Ele começa a ver a virtude na vida dela ou dele. Ele começa a ver o verdadeiro valor que uma mulher e um marido têm. Ela vai ver a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, o cônjuge incrédulo é trazido para mais perto de Deus ao conviver com um cristão na mesma casa. Muitas casas não é assim. Depois que o camarada aceitou Jesus, virou um inferno lá dentro daquela casa. Aí que começou as brigas, discussão. Não pode ser assim. Nós temos que ganhar esse cônjuge, não perder esse cônjuge. Por isso que nós temos que ser prudentes. Tem que ter sabedoria de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando ainda, a piedade, aqui a piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para tornar. Você já imaginou uma mulher ou um marido que se converteu? Antes fazia todas as práticas que tinha lá de fora, e agora? Agora a primeira coisa que ele vai, vamos falar o marido, que ele vai fazer é começar a respeitar ela como uma esposa. Vai começar a honrar ela como uma esposa. E ela vai começar a ver assim: nossa, meu marido, rapaz. Ou vice-versa, a esposa também vai começar a se comportar como uma esposa. A primeira coisa que ela vai ser é submissa. Que a mulher lá fora, nem todas são submissas. Entendeu? Para ser submissa tem que estar em Cristo. Você não consegue, você precisa de graça. E ele vai ver a esposa submissa, muitas das vezes, na hora da dificuldade. Desculpa, irmão, é que eu estou com... Na hora da dificuldade, ele vai ver o fruto que a sunamita vai fazer. Quando a sunamita teve um problema dentro de casa, seu filho morreu.
Ela foi lá e falou para o marido: ó, nosso filho está doente. Ele falou bem assim: ó, se vira. Ela não meteu a boca no marido lá. Teu filho está bem, tem que deixar cuidado. E pronto, acabou. Não, ela pegou o filho, levou lá para o quarto do Eliseu, deixou lá e foi atrás do profeta. Achou o profeta, trouxe o profeta. Ocorreu um milagre e o marido observou. O marido não era crente, mas ele observou o empenho daquela mulher, a sabedoria daquela mulher. Imagina se aquela mulher metesse a boca lá, né? Imagina se aquela mulher brigasse com o marido lá. Muitas mulheres, elas sofrem no casamento porque elas não sabem respeitar o marido. Aliás, elas querem ser o marido, elas querem ter a autoridade do marido, fazem chantagem com os maridos. Não é certo. A Bíblia diz que nós temos que ser submissos. E o marido também, muitas das vezes, se aproveita da mulher, faz chantagem, sabe que a mulher depende dele, muitas das vezes faz ela sofrer. Não é o verdadeiro mulher virtuosa. Quando eu vejo o segundo motivo, aqui o apóstolo Paulo fala para investir no casamento, é a inclusão dos filhos no pacto. Pastor, o casal que um não é crente, o outro é crente, onde é que ficam os filhos? Inclui os filhos no pacto. Faça uma força para trazer os teus filhos para a igreja. Por que, pastor? Porque você vai ter mais força para ganhar o marido ou a esposa. Não se conforma em ver o teu filho ou a tua filha ir para o mundo junto com o incrédulo. Se esforça para trazer a tua família para a igreja. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Capítulo 7, versículo 14 diz: de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por que são santos? Porque tem um cristão na família, tem um santo na família, e eles fazem parte desse pacto, o pacto de aliança com Deus. Eles são salvos automaticamente pelo simples fato de você estar no lar, intercedendo pela vida deles. Todavia significa que os filhos nasceram debaixo do pacto, são filhos da promessa e estão debaixo da influência do evangelho. Significa que desde o nascimento eles estão expostos ao ensino e ao exemplo da fé cristã. Se você trazer teus filhos para a igreja, você vai fazer que nem Ana, você vai deixar Deus trabalhar na vida deles. Você está expondo eles à palavra de Deus. Uma hora Deus fala pessoal com ele, assim como falou com Samuel. Entendeu? Agora, se você deixar os teus filhos em casa, pastor, o meu cônjuge não é crente, aí eu deixei meus filhos lá com ele lá também, beleza. E você tem filhos pequenos e você se conforma que eles ficam em casa, e você quer que Deus quer que salve os filhos teus, e você não faz a tua parte. Entendeu? Lugar de filhos é na presença do Senhor, senão eles vão se tornar rebeldes e vão te dar dor de cabeça depois de grande. Pode ter certeza. Hoje nós vemos filhos fazer tanta aberração. Muitas das vezes o pastor for chamar atenção, meu Deus, é 3 metros de beijo, mas a gente observa que os filhos não estão na igreja. Se trabalhasse, não estão trabalhando. Estudo não dá canseiro, mas não aparece na igreja. Mas a gente nota que muitas das vezes vira madrugada na internet, e os pais pensam, coitadinho, é uma benção, não, irmão. Você vai se incomodar a hora que pegar a idade, e não adianta chorar. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui, a Bíblia preceitua, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22:6 está ali. Salmo 127:3 diz que eles são o que, pastor? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
eles não são qualquer biscate, qualquer refúgio, não, eles são herança do Senhor. Jesus precisou morrer para que eles estivessem nos teus braços, salvos, na tua responsabilidade. Quando eu vejo a palavra de Deus, eles estão debaixo do pacto. Que pacto é esse que o apóstolo Paulo está falando ali em 1 Coríntios 7,14? Que pacto é esse, pastor? Eu serei o vosso Deus e os vossos filhos de geração a geração. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. O pacto que Deus fez com Abraão, ele falou bem assim, ó: e estabelecerei o meu concerto entre ti e a tua semente depois de ti, e as suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Quem é a semente depois de Abraão? Nós. Quem é a semente depois de nós? Nossos filhos. Entendeu? Eles fazem parte do pacto. Eles estão dentro do pacto. Quando eu vejo Paulo está dizendo: não saia do casamento, ainda que seu cônjuge não seja crente. Seus filhos são santificados nessa relação, pois Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos também. Agora, uma coisa Deus falou para Moisés, para passar para os pais lá: essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, aqui primeiro, e depois inculcará na vida dos teus filhos. Sabe por que você não dá mais conta de educar os teus filhos com a palavra? Porque você não dá conta de você mesmo se alimentar com a palavra. Se você caprichasse, se você levasse a sério, tu pode ter certeza, eles seriam ganhados só com o teu testemunho na palavra. Quando a Bíblia diz aqui, nós vemos, a promessa é para nós, para os nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa, eles estarão debaixo do pacto da redenção. Os pais têm o privilégio e o dever de levar os filhos a Cristo. Sabe o que é levar os filhos a Cristo? É você trazer os teus filhos junto com você. Sabe quando você não traz os teus filhos para a igreja? Você está indo contra a palavra do Senhor, que Jesus fala bem assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Quem é que deixou eles em casa? Quem deixou eles em casa? Jesus pergunta: não os impeçais. O que está impedindo dos teus filhos estar na casa do Senhor? Pastor, é isso? Então tira. Pastor, é aquilo? Então tira. Entendeu? Aí você vai trazer teus filhos para a casa do Senhor, e eles, quando crescer, não se desviarão. Você não pode contar. Vão abandonar a cruz depois que sair debaixo da tua responsabilidade, depois que sair debaixo do teu cajado sacerdotal, que é a tua casa. Vão abandonar, porque são frágeis, não tiveram estrutura. A estrutura de um cristão é a palavra, é pedra, é rocha, é fundamento. Terceiro motivo para investir no casamento, ainda nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, é a possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo. Ei, teu cônjuge não é cristão, beleza, pastor, não é cristão, mas você sonha com ele sendo cristão? Todas as vezes eu vejo umas irmãs falando aqui: olha, eu estou passando terninho, estou passando camisa, já comprei uma gravatinha. Você sonha? Ou você já perdeu a esperança? Existem muitas mulheres, ou homens também, não vou generalizar nenhum nem outro, porque nós temos os dois lados, que os seus cônjuges não são cristãos, mas quando vêm para a igreja, eles nem convidam e não fazem. Eles nem falam assim: olha, deixei a tua roupinha arrumadinha ali, vamos. Peguei a melhor roupinha aqui para você, até combina comigo. Aqui, eu estou indo de sapatinho amarelinho e botei uma camisa amarela para ti também. Olha, tudo arrumadinho. Não faz nada. Quando o marido vê ou a esposa vê, já se foi. Cadê a mulher? Foi para a igreja, a mulher santa de oração, mas não vigia. Não vigia. Não vai ganhar nunca o marido para Jesus. Não vai ganhar nunca a esposa para Jesus. Entendeu? Você tem que
pensar na possibilidade da conversão do teu cônjuge, a estratégia, os métodos, tudo o investimento vai ter que partir de você. Jesus só vai confirmar, Ele só vai convencer. Agora é nós que temos que fazer a parte do evangelismo, a parte da intercessão. Ainda falando, ali no capítulo 7, versículo 16, diz bem assim, ó: pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Às vezes as pessoas olham assim: mas aquilo lá não tem jeito não, aquilo lá não tem jeito não. Minha mulher, meu Deus do céu, aquilo lá, Jesus querido, meu Pai amado, meu Pai amado, aprendi mais uma coisa. Ainda ele pede: ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Tu não sabe de nada, porque quem conhece o amanhã sou eu. Quem é que diria que o fariseu chamado Paulo de Tarso, matador de cristão, ia ser o apóstolo que ia estar nos orientando hoje, ia ser um missionário perseguido hoje? Quem é que diria? Só Deus sabe. Porque até o Ananias, quando foi mandado lá para a casa de Judas para orar, ele não acreditou. Não. Quem? O Paulo? Não. O que é para fazer? Vai lá orar por ele. Orar pelo Paulo? Não, vou morrer? Não vou não. Vai nada. Não, ele está orando. Então agora eu vou. Que a Ananias deve gostar de oração, né? Então eu vou. Pastor, olha aqui. Olha que interessante. Você não sabe, mas você pode ter esperança. Entendeu? Nós temos familiares fora da igreja. Nós temos que ter esperança. Nós temos que ter sonhos. Sabe com o que Satanás se revolta com a tua vida? Primeiro é com a tua capa, segundo é com os teus sonhos. Muitas das vezes ele joga você na cova por causa dos teus sonhos. Muitas das vezes você fala: o meu marido, a minha esposa vai ser pregador, vai ser cantor, vai estar no Shekinah, vai estar no rompendo. E alguém olha assim: quem é o marido? Dá bola não. Dá bola não, porque muitas já conseguiram. Muitas já testemunham. Não dá bola não. Isso aí são irmãos de José. Eles não têm inveja do que você possui, porque você não possui nada. Eles têm inveja do que você sente. Você tem desejo, você tem sonhos. Ei, não adianta você possuir o mundo inteiro e não ter sonhos, não ter esperança. Você tem sonhos. Quando eu vejo a salvação do não cristão, eu vejo que você pode fazer investimento para isso e trabalhar nessa direção, nessa mesma linha de pensamento. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2, fala bem assim, ó: mulheres, olha, mulheres de quem não é cristão, sede vós igualmente submissas aos vossos maridos. Quando a Bíblia diz sede vós igualmente submissa, entendeu? Está dizendo igualmente por quê? Porque o marido também tem que respeitar a mulher. Muitas das vezes nós usamos esse versículo para atacar os homens, mas a Bíblia diz, mas você muitas das vezes esquece da palavra igualmente. Igualmente são lados iguais, deveres iguais, privilégios iguais. Igualmente submissa ao vosso marido, para que, e se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Como é que nós ganhamos um incrédulo sem palavra? Com testemunho. Então a Bíblia nos ensina, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Ali o apóstolo Pedro fala, ao observar o comportamento dela. Primeira coisa, uma esposa que se converteu, pode ter certeza, o comportamento muda. O marido que se converteu, o comportamento muda. Antigamente o cara chegava em casa catingando cachaça, certo? Alguém confere aí? Catingando cachaça, meio cambaleando, né? Às vezes até traz um buquê de flor, mas de tanto cambalear o buquê chega só aos tocos em casa, as rojas já perdeu tudo, né? Chega em casa fedendo, chega em casa sem dinheiro, porque já passou, torrou tudo lá no bar, já passou. Pastor, e depois que o marido se converte, a esposa se converte,
não vê ao chegar em casa. Mas é um risco, eu vejo alguns passarem na frente de casa ali, mas é um risco. Eu pensei, onde é que vai com tanta pressa? Quando está os dois, tudo bem, agora quando está um sozinho, eu já imagino, né? Alguém deve estar em casa esperando com a comida. É bom. Isso aí é frutos de um cristão. No ímpio você não enxerga isso aí. O ímpio não tem prazer de ir para casa. O ímpio, o lar dele é guerra. O salvo, o lar dele é céu, é paraíso, é harmonia. Pastor, quando eu vejo aqui ainda falando, olha só, em segundo lugar nós vemos a dissolução do casamento. A dissolução do casamento, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Capítulo 7, versículo 15, diz bem assim, ó: mas se o descrente quiser apartar-se, está falando agora do marido que não é crente, ou da esposa que não é crente, quiser se apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. Se a pessoa não quer conviver mais com você porque você é crente, não é você que está abandonando o casamento, é a pessoa que está abandonando o casamento. E ainda a Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, muitas das vezes você vai ser obrigado a aceitar o abandono. Paulo, há casos que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente de conviver com o cônjuge cristão. Aceitou Jesus? Pois é, então ó, duas coisas: ou você fica com o teu Jesus, ou você fica comigo. E aí, não pastor, eu sou obrigado a deixar Jesus então, porque eu tenho que ficar lá com... Isso não é atitude de mulher sábia, entendeu? Você está negando Jesus. Pastor, mas ele não quer ficar comigo por eu ser crente. Sim, aí você vai abandonar Jesus por causa dele. Não, filho, não abandone o teu Jesus. Continua lutando pelo casamento, mas não abandone o teu Jesus. Mas se ele não quer mais eu, aí o problema é dele, não é teu. Quem está abandonando o casamento é ele, não é você. Deus vai pesar a mão nele ou nela, entendeu? Não em você. Quando a Bíblia fala aqui, ó, caso o cônjuge incrédulo tome a iniciativa de abandonar definitivamente o cônjuge crente, este fica livre do ato conjugal. Capítulo 7, versículo 15: se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer no casamento, a porta para a dissolução do caso é aberta. Quem foi que abriu a porta para a separação? Foi o cristão? Não, foi o crente. Foi o incrédulo. Eu não posso dar motivo para abrir a porta. Agora, Jesus não é o motivo para se separar. Olha só, meus amados, o escritor diz que se o cônjuge incrédulo desejar permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas se o cônjuge incrédulo não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre, se divorciar e casar novamente. Quem é que está pedindo separação? É o incrédulo. Ele vai ter que te dar carta de divórcio e você vai ficar livre para casar de novo. Não foi você. O crente não pode pedir separação. O cristão não pode se separar. Tem aqui uma cláusula que Jesus colocou: a não ser por prostituição. Mas ainda, se o crente for bem crente, ele ainda tem a graça de perdoar. Entendeu? Sabe o que é graça de perdoar? É você botar brasa na cabeça de Satanás, que também vai levar o teu cônjuge à salvação. Pastor, olha aqui, Paulo traz a lume a segunda cláusula respectiva para o divórcio, que é que é o abandono irredutível, costumaz, irreconciliável. Só há duas cláusulas específicas para o divórcio, que é a infidelidade e o abandono. Mateus capítulo 19, versículo 9. Abre lá, ele é bem alto. Mateus 19, 9. O que diz lá? Eu vos digo,
casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus está falando isso. Não é Paulo que está falando. Aqui no Novo Testamento, em Mateus, é Jesus que está falando. Eu, porém, vos digo. Entendeu? 19:9 ali, ó. Está aqui, está aqui, ó. Porém, que se alguém repudiar a sua mulher, repudiar o quê? Abandonar. Querer se afastar dela. Entendeu? Não sendo por causa de prostituição. Se não tiver prostituição, é por causa de picuinha, teimosinha, de mania de criança pequena, falta de maturidade, pode ter certeza. Se arrumar outro, vai entrar em adultério. Quem arrumar primeiro vai entrar em adultério. Ainda dizendo que a confissão de fé ratifica a infidelidade e o abandono como os únicos motivos para o divórcio e um novo casamento. Mas, irmão, quem confessa adquire misericórdia. Se o camarada, muitas das vezes, ele deslizou, entendeu? Aí nós temos que ver o porquê que deslizou. Às vezes, o cônjuge participou disso. Nós já falamos na terça-feira retrasada, passada, dos motivos, muitas das vezes, do casamento e a ruína. De alguém pegar e aprontar lá fora. É porque dentro de casa, muitas das vezes, já está passando necessidade. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando no caso do adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícita propor divórcio. Está lá em Mateus 5:31 a 32. O que diz lá? Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Se você não quer mais a tua mulher, não quer mais conviver com ela, não quer, então dê carta de desquite. Então isso é o descrente, não o cristão. Isso aqui é o descrente. Entendeu? Ainda diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, aí nós já lemos aqui 19:9, né? E depois de obter o divórcio, casar com outra, como se a parte infiel fosse morta. Pastor, o marido que deu carta de divórcio, ele não quer mais a mulher. Ele quer abandonar a mulher porque a mulher é cristã, ou vice-versa, o marido é cristão. Então, ele quer abandonar, ele quer se separar. Ele não pode separar e deixar ela assim. Entendeu? O certo seria, porque ainda teria a esperança de voltar. Mas se não quiser mais voltar, não quer e pronto. Então ele que tem carta de divórcio. Ele. O que é carta de divórcio? Liberar essa pessoa para ela casar de novo. O que significa isso ali, pastor? Essa carta de divórcio dada pelo marido infiel, ou pelo marido ímpio, seria como se fosse a morte dele. A Bíblia diz que só pode haver separação se um dos cônjuges morrer. Entendeu? Só nessa parte aí. Ainda falando, posto que a corrupção do homem seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada senão o adultério é a causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja disserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, começou a faltar com respeito, começou a botar a família, os filhos, tudo em risco, pode ter certeza, entendeu? Mateus 19:8 fala isso, mas 1 Coríntios 7:15, o que diz lá? Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Pastor, ele não quer mais viver comigo, ele não quer. E se eu continuar vivendo com ele, eu vou apanhar, eu vou ser judiado, meus filhos vão ser judiados, entendeu? Ele quer se separar, então ele não é cristão, então deixa ele fazer o que ele quer. A decisão tem que ser dele, não sua, entendeu? Mas a Bíblia diz, se ele quiser, deixa. Por quê? Porque você é crente, você não pode estar debaixo de jugo, de servidão lá do mundo.
Está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Lê bem alto para nós, para você não pensar que é o pastor que está falando isso. Mas se o descrente se apartar, aparte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Mas se o descrente se apartar, é o descrente, essa palavra é para o descrente, não é para o crente, entendeu? Hoje nós vemos muitos crentes arrumando o pretexto da palavra, interpretando a palavra de uma forma particular, para justificar suas decisões. Seus irmãos, não existe justificação para separação, entendeu? E quando os fariseus chegaram a Jesus dizendo: é certo da carta de divórcio? Jesus falou: não é, não foi assim desde o começo. E Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E hoje está sendo permitido certas coisas diante da igreja, diante do povo cristão, por causa da dureza do coração de muitos. Você vê muitos pastores se separando, casando de novo, e não tem adultério ali, entendeu? Você vê muitos líderes, muitos cristãos querendo se separar, e não tem adultério, pastor. É o quê? É brinquinha de criança, teimosia. E aí? Por causa da dureza do coração. Dureza do coração. Hoje, por causa da dureza do coração, irmã Eliane, eles estão inventando tanta doutrina para tentar dizer: é assim, na Bíblia está falando assim, mas não é para ser interpretado assim, é para ser interpretado assado. Não, isso aqui não era para o nosso tempo, isso aqui é do tempo dos coríntios lá. Irmão, a lei moral é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Não adulterarás. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo no casamento jamais vai procurar se separar, entendeu? Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui, eu vejo algo interessante, que a restrição de Cristo sobre a infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsciente, como a admissão de Paulo sobre o abandono como outro fundamento para o divórcio. Aqui o ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo, tá? Cristo está falando da base positiva do divórcio, para o divórcio, e Paulo da base passiva. Cristo fala: olha, não é para casar, e pronto. E o apóstolo Paulo fala: mas se for para se separar, então não case. Entre num acordo aí antes de tomar a decisão. Mas se for para casar, então não se separe. Pastor, e se separou? Então não arrume outro jogo desigual. Não arrume outro parceiro, que fique apartado, que fique cada um do lado, sem ter contato. Porque você não vai entrar em adultério, até que as partes se reconciliem de novo. Esse é o conselho de Paulo. Tem base lá na doutrina de Jesus, lá em Mateus. Então nós vemos que Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio. O cônjuge traído. Mas quando fala dar carta de divórcio, ele está querendo o quê? Que o que traiu dê carta de divórcio. Quem foi traído não pode dar carta de divórcio, senão ele que está pedindo a separação. Ele pode pedir a carta de divórcio: olha, você não quer viver mais comigo? Tá bom, paciência, eu quero viver contigo, mas se você não quer viver mais comigo, então por favor, me dê a carta de divórcio. Entendeu? Me deixa livre. Me deixa livre. Se você for olhar na história de Jonas, é a mesma coisa. Por que Jonas não se jogou no mar? Porque se ele fizesse isso, ele ia se condenar. Então o que ele fez? Me deixa livre, me jogue. O camarada que é incrédulo, ele não tem noção do valor do casamento. Por isso para ele separa a casa separa. Hoje está com um, amanhã está com o outro, depois da manhã está com o outro, depois da manhã está com o outro. É assim. O cristão não. O cristão sabe que o que Deus uniu não separa o homem. Ainda nós vemos aqui o casados. Casados com quem, pastor? Cristãos não casados. O que a Bíblia fala dos cristãos não casados? Aqui o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, 25 a 40. Quando fala dos não casados, envolve as virgens, envolve os viúvos, entendeu? E os solteirões. Paulo traz uma palavra aqui para os solteiros, viúvos e viúvas. Ele já havia tocado nesse assunto. Capítulo 7, versículo 8 e 9 diz bem assim, ó: eu
aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Por quê? Paulo era casado ou era solteiro? Eu só sei dizer que quando ele estava dando esse conselho aqui, ele estava solteiro. Uma pessoa solteira não quer dizer que nunca foi casado. Um viúvo também pode estar solteiro. Entendeu? Olha só, é importante relembrar que nesse capítulo Paulo faz um tratado teológico completo sobre o celibato e casamento. Ele está apenas respondendo a pergunta específica da igreja de Coríntios. O que diz ali? Eles deviam estar perguntando algo assim, Pastor Paulo, o que você acha como nosso pastor? Um cristão deve casar ou deve permanecer solteiro? Essa era a pergunta que eles fizeram para o apóstolo Paulo, e Paulo responde bem assim, tendo em vista dois grupos, Paulo responde: as virgens e as viúvas. É muito importante prestarmos atenção nisso, porque não corremos risco de interpretar mal, assim como a igreja católica interpretou o ato do celibato compulsório, o celibato de obrigação. Você quer ser padre? Você não pode tocar em mulher. Rapaz, mas eu veio a irmã aqui, que misericórdia agora. Do olhar ali, bateu um clima, meu Deus do céu, e ela deu uma piscadinha para o padre, e o padre amarelou todo ali, e não tem o dom de celibato, porque celibato é dom de Deus, mas a igreja romana obriga as mulheres, as freiras a não ter contato, e os padres a não ter contato. Mas eles não pensam que Deus colocou células, glândulas de prazeres dentro do corpo humano que precisa ser alimentadas. Entendeu? Isso é dom de Deus. Agora, se o camarada não tem vontade, não tem prazer, não tem desejo, é um dom de Deus. Já vem de nascença, nós vimos na última terça-feira os eunucos. Agora, eu não posso obrigar uma pessoa a ser eunuco. Não existe isso. Olha o que Paulo fala aqui, Primeiro, vejamos o que Paulo ensina sobre as virgens. As virgens aqui no capítulo 7, 25 a 38. A preferência de Paulo pelo celibato tem fortes razões circunstanciais. Observe claramente que o apóstolo Paulo parece ter uma predileção pelo celibato em relação ao casamento. O que diz lá no capítulo 7, versículo 1? Capítulo 7, versículo 1. Lê lá para nós. Ora, quanto às coisas que me escreveste, é bom que o homem não tocasse mulher. Irmão, peraí, por que Paulo está falando isso? Eu acho interessante, ele aponta as razões. Ele não iria falar, irmão, jovens, não casem. Se fosse nos dias de hoje, jovens, não casem, fiquem solteiros. Mas por que não casar? Não casa, porque não é bom você tocar em mulher, não é bom adquirir, mas tem que ter um motivo. Precisa ter um motivo. E muitas pessoas pregam sem saber o contexto. E eu vou mostrar para vocês o contexto. Por que Paulo aconselhava os jovens a não casar, aconselhava aqueles não adquirir família, aconselhava os casados que sejam responsáveis, não se separassem. Mas por quê? O que estava acontecendo naquela época para Paulo dar esse conselho lá na igreja de Coríntios? Olha aqui, meus irmãos. Considero por causa angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, você está casado? Permaneça como está, casado. Está solteiro? Permaneça solteiro. Está viúvo? Permaneça viúvo. Está virgem? Permaneça virgem. Mas por que, pastor? Por que Paulo mandou congelar essa situação ali? Que nem banco, o governo congelou o juro, não sobe e não desce, está lá. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das causas do Senhor, de como agradar o Senhor, está lá em 7,32. Agora eu vejo o apóstolo Paulo aconselhar aos pais das virgens, ou dos virgens, dos moços, da juventude. É assim, capítulo 7, versículo 38, conselho aos pais. Paulo aconselhando aos pais, que realmente eu quero que estejais livres. Olha o conselho aos pais: é assim quem casa a sua filha virgem faz bem,
quem não casa, faz melhor. Pastor, por que o apóstolo Paulo, ele está batendo nessa tecla? É melhor você deixar como está. Não incentiva o casamento, não incentiva se separar, não incentiva. Por quê, pastor? O que estava acontecendo lá? Olha aqui, meus amados, Paulo aconselha as viúvas também. O que Paulo diz às viúvas? Ali no capítulo 7, versículo 40: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Paulo está dando a opinião. Mas por que Paulo estava dando aquela opinião naquele período, naquela data? Aos casados, aos solteiros, às virgens e às viúvas. Por que isso? Porque Paulo adota essa posição, embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento. Paulo aconselhou lá no começo do livro a casar. Paulo aconselhou a não fazer o celibato compulsório. Paulo aconselhou a não casar por impulso sexual. E agora Paulo está dizendo: se está solteiro, não casa. Aos pais, é melhor que a tua filha nem case. Entendeu? Por que isso? Tem uma base aqui. Porque Paulo toma esse partido, uma vez que ensinou tanto o celibato quanto o casamento, que era dom de Deus. Olha a angústia, olha a angustiosa aqui, a angustiosa situação daquela época. Por que Paulo estava falando aquilo? Nós vemos a primeira causa aqui, a angustiosa situação presente. Capítulo 7, versículo 26. Lê bem alto para todo mundo ouvir. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Por causa da angustiosa situação presente, assim, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia. É o 7:26, 1 Coríntios. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Angústia na carne, pastor. Vai acontecer alguma coisa ali na carne, e o apóstolo Paulo está tentando evitar coisas piores. Quer ver? Nós vamos entender. Capítulo 7, 29 diz bem assim: isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só aos casados sejam como se não fosse. Agora o 7:32, o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Por quê? Por que livre de preocupação? O que estava acontecendo de tão angustioso? O apóstolo Paulo estava prevendo algo tão angustioso que iria acontecer ali em Jerusalém e com o povo judeu, que o apóstolo Paulo começa a prevenir. É que nem agora, dá para dar uma parada aí, por favor, não gaste dinheiro, economize dinheiro, entendeu? Não gaste a mais do que você precisa. Alguém está prevendo, porque vai acontecer alguma coisa. O apóstolo Paulo está falando isso aos solteiros, aos casados, aos jovens, às virgens, porque ele sabia que iria acontecer. Era uma profecia que Jesus mesmo falou. Que profecia é essa, pastor? Olha aqui, que angustiosa situação presente era descrita no versículo 26 e 28. Paulo está se referindo ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, diz bem assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. A perseguição, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que a perseguição lá na Ásia foi acima das suas próprias forças. Interpreta essa perseguição acima das próprias forças de Paulo. Imagina se Paulo já quase pediu, ele chegou a pedir, né? Imagina nós, estamos aprendendo com ele, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo passou por uma perseguição tão forte que ele se desesperou da sua própria vida. Sabe quando você começa a entrar em pânico, em desespero? Começa aquele, meu Deus, então agora eu vou morrer, agora acabou-se. Olha aqui ainda, essa era o clima que estava surgindo no horizonte. As nuvens estavam ficando densas, escuras e tenebrosas. Prenunciava-se a chegada da terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser cercada.
Olha o que diz ainda: as muralhas de Jerusalém seriam quebradas. Jesus já havia falado em seu sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 19, Jesus falou bem assim: ai das grávidas e das que amamentarem nestes dias. Por que Jesus já estava profetizando isso? E o apóstolo Paulo, naqueles dias de cumprimento da profecia de Jesus, ele estava alertando: não casa, não faz família, não se separa também. Se você tem algo nessa terra, se desprenda. Por quê? Vai chegar a hora que você vai ter que... não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O que Paulo estava falando para eles? Olha aqui, meus amados, no ano 70 depois de Cristo, todo mundo sabe, os alunos de teologia já têm de cor e salteado. O que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Não ouvi. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? A invasão de Jerusalém. Não precisa ter medo de responder não. A invasão de Jerusalém. Sabe aquela profecia que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra? Imagina agora a tua família lá no meio. Imagina você recém-casado. Imagina você grávida ali. Imagina você com neném de colo. Imagina você com 5 filhos. Tem que sair correndo para o deserto. Como é que você vai sair correndo? Quem ficar vai morrer. E aí, pastor? Olha só o que a Bíblia fala aqui, No ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano entrou em Jerusalém e quebrou os seus muros, seus soldados rasgaram as entranhas das grávidas com a espada. Pastor. As mulheres grávidas não podiam correr para se livrarem. Outra, imagina uma mulher grávida correr. Já é difícil andar, imagina correr. Soldado, brutamonte, carrasco, com baita de uma espada, correndo com um cavalo atrás de você, e você tentando proteger teus filhos, e numa espadada vai teus filhos tudo junto. A Bíblia está falando aqui que o apóstolo Paulo estava alertando: é melhor solteiro, porque você consegue escapar rápido, você não tem nenhum compromisso, a não ser com Deus. Aí nós entendemos qual era a intenção do conselho do apóstolo Paulo. Não era botar um ponto final no casamento, era a situação da época, entendeu? Ainda o apóstolo Paulo fala, Paulo está dizendo que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente. Imagina você não poder voltar para pegar o teu filho para sair correndo. E se você voltar, você vai morrer. Imagina agora. Já imaginou um pai fugindo e deixando um filho? Já imaginou? Irmão Fábio, deixa a radaça ali, tentar sair correndo. Você consegue puxar e mandando até um certo tempo, mas daqui a pouco não tem como. Daqui a pouco vem o soldado, passa a espada nela, e aí? Você vai ficar ali dando sopa? Não, você vai ter que correr. Mas vai correr como? Olhando, vendo a tua família morrendo. O apóstolo Paulo estava dando esse conselho, porque ele estava vendo que o cumprimento já estava se cumprindo. Então não era hora de casar, não era hora de se separar, não era hora de engravidar, não era hora de arrumar bens ali naquela terra. Por quê? Porque estava prestes a ser destruído Jerusalém, e Deus vela pela palavra dele. Quando a Bíblia fala ainda, já imaginou o marido fugindo e deixando a sua esposa para trás? Muitos até iam dar graças a Deus, né? Graças a Deus que os cristãos não fazem isso, né? Esposas, né? Graças a Deus, general Tito veio hoje. Mas não é certo não. Se você pensa assim, misericórdia, vou orar para Jesus queimar atualmente. Mas não existe isso aqui. Ainda falando, já imaginou Paulo? Agora está mostrando que o clima prenunciava um tempo de guerra, e essa guerra já estava chegando. Jesus falou, entendeu? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai se deixar ser derrubado. Ainda eu vejo, Nero já despontava a sua insanidade. O cenário para a perseguição implacável aos cristãos estava montado. Roma seria incendiada em 64 depois de Cristo. Os cristãos seriam caçados, perseguidos e mortos
por todos os cantos do império. Se lembra da palavra amassada que eu falei para vocês? Pois é, nessa fuga de Jerusalém, há um grupo de 800 e poucos judeus conseguiram subir numa montanha que tinha lá num deserto, do outro lado, no deserto da Judéia, que era um forte de Herodes, e ficaram lá em cima, se isolaram lá em cima. Por 2 anos, o exército romano ficou lá cercando lá, tentando subir. Entendeu? Eles não se entregaram. Agora, pastor, o que Paulo diz então? O contexto imediato fala da destruição de Jerusalém. Não era para parar de casar, não era para parar de... Não, era por causa disso. A loucura crescente do imperador Nero estava vindo à tona. Em vista desse tempo tenebroso de opressão e perseguição, é que Paulo acha melhor os homens permanecerem como estavam. Está solteiro? Não arruma compromisso. Entendeu? Está solteiro? Não arruma. Está casado? Não faz filho. Tem dinheiro? Não arruma bens aqui agora. Não é hora de investir. Nós vamos ter que, é que nem a saída do Egito, a qualquer hora nós vamos ter que, não se apegue nas coisas dessa terra. Quando os mares se encapelam, não é hora de mudar de navio. Pastor, tem pessoas que quando está na crise, começam a brincar, né? Mas tem um ditado que diz: quando há tempestade no mar, não é bom você trocar de navio. Você pode cair na água. O que Paulo estava querendo falar para eles? Ei, permaneça como vocês estão agora. Tem algo que está se cumprindo. O exército já está vindo. A qualquer hora eles vão chegar em Jerusalém. A qualquer hora eles vão chegar aqui em Corinto também. Eles vão acabar com nós. Nós vamos ter que fugir. Imagina se você ter família, imagina se você ter casamento recém-casado, imagina se você está grávida. O próprio Jesus falou: ai das grávidas nesse dia. Esse versículo que Jesus falou não é escatológico, embora muitos pregam escatologia usando esse versículo. Não, o contexto desse versículo era a invasão de Jerusalém, lá pelos romanos. Ainda falando, aquele tempo era tempo de mudança, pastor. Era tempo de mudança. Agora capítulo 7, versículo 29 a 31 fala bem assim, ó: isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados seja como se não fosse, mas também os que choram, mas como se não chorasse, e os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem. Por quê? Os que utilizam o mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Vocês estão vendo hoje um templo bonito, os muros tudo, mas isso aí vai passar. E olha que Israel, eles se orgulhavam daquele templo, eles se orgulhavam daqueles muros, mas Jesus tinha falado: não ficará pedra sobre pedra. E os camaradas ficaram bravos quando Jesus falou que esse templo ia ser destruído. Ali tem 2 cumprimentos: esse templo e o templo. Os 2. Mas quando Jesus fala não ficará pedra sobre pedra, estava falando do templo. Lá, o templo deles. Mas quando Jesus diz que no 3º dia será... Não, quando Jesus fala assim, ó: não sabe que eu tenho o poder de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, estava falando desse templo aqui. E quando Jesus fala que aquele templo não vai ficar pedra sobre pedra, está falando do templo de Salomão, o templo de construção. Nesse tempo de guerra, perseguição, cerco, fuga, não se pode estar preso a nada. Imagina o povo de Israel preso ali. Pastor, mas nós temos que sair, nós temos que fugir, deu a hora, é a Páscoa. Não, eu estou preso aqui, eu tenho que construir uma casa aqui, eu tenho coisa aqui. Imagina, eu falei aqui sábado à noite, se a arca tivesse presa no chão, se a arca de Noé tivesse presa no chão, não ia conseguir fugir. Ainda falando, para nós encerrar ainda, os crentes não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil e a crise estava chegando. Paulo recomenda: se você não está casado, não case, tá? Agora, se você não aguenta, agora olha o conselho de Paulo: se você não aguenta
Entendeu? Se você não aguenta, se você tem a carne fraca, então não vai fazer bobiça. Entendeu? Casa para você não pecar. Ainda dizendo, eu queria poupar vocês desse problema, dessa preocupação e dessa angústia no dia da perseguição. Por isso ele aconselhou. A aparência desse mundo, para nós encerrar. Paulo conclui aqui, capítulo 7, versículo 30 e 31. Lê lá para nós. Quem achou pode ler. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuem, e os que usam este mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência desse mundo passa, irmão. Você sabe que no casamento as aparências passam, o amor permanece. Entendeu? Se bem que casamento cristão a pessoa só vai melhorando, né? Eu nem deixo olhar o meu álbum de foto, por quê? Porque o que passou, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, né? Mas o ímpio, misericórdia, né? O camarada só fica feio, o cristão fica... O cristão, além de ser bonito, irmão Edson, ele irradia. Ele tem a presença do Senhor, ele é a imagem do Senhor, entendeu? Ele é noiva, ele está adornado. Eu nem vou entrar nesse assunto. Falando ainda, Paulo tem aqui 5 recomendações. A primeira recomendação é: permaneça como você está. Se você está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Capítulo 7, 26. Segunda recomendação é: não procure casamento. 7, 27. Terceira recomendação: esteja prevenido para o fato de que se casar vai sofrer angústia na carne. Se casar, o apóstolo Paulo está falando, se você decidir casar agora, nesse período, esteja preparado, porque você pode sofrer angústia na carne. Você pode conseguir fugir com a tua família, você pode perder alguém da tua família. Então Paulo, ele foi bem categórico quando ele orientou lá no 7 e 32, tá? Quinta recomendação: você vai estar com o coração e o tempo divididos se você casar. Lá embaixo ainda nós vemos o apóstolo Paulo falando o que Paulo fala para as viúvas. Olha só, para nós encerrar esse capítulo, olha, Paulo fala bem assim, ó, capítulo 7, 39 a 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. A viúva está livre. Pastor, então por que o apóstolo Paulo dá conselhos para a viúva? Porque tinha muita viúva que não queria casar mesmo. Tinha muita viúva que queria fazer as coisas meia por debaixo dos panos. Entendeu? E Paulo aconselha na igreja de Coríntios isso. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Agora, e penso que eu também, Espírito de Deus. Uma verdade importante a destacar é que o casamento é para toda a vida. Pastor, casamento, irmã Clédia, é para toda a vida aqui na terra. Vai pensar que você vai chegar lá no céu e vai, fofa, nego, nosso quarto é ali. Não, lá não tem isso aí não. Entendeu? Lá não existe. Olha só, enquanto vier o marido, enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, dura o casamento. Paulo nem cogita o divórcio aqui, mas casamento não é um contrato de experiência, ele é para toda a vida. Pastor, outra verdade a destacar é que o casamento é só para a vida e não para a eternidade. Casou, é aqui. Depois que nós for para o céu, quando nós se encontrar lá no céu, a teologia mormon, sabe, quantos conhecem os mormons? Pois é, a teologia mormon, entendeu? Eles pregam que o casamento é eterno. Você vai chegar lá no céu e vai encontrar o teu cônjuge lá. Beleza, esse cara, o camarada não foi para o céu. E se o figura não aparece lá, você vai ficar abandonado então? Você pode arrumar outro relacionamento. Tá vendo como não tem base? Entendeu? Tá vendo como é uma doutrina de demônio? Pastor, tem gente que acredita que vai continuar casado no céu. Que julgo, hein?
Não, irmão, no céu eu quero ser bênção de Deus. O que tiver na minha responsabilidade para fazer, eu vou fazer aqui na terra. Lá no céu, não quero me preocupar com casamento. Lá no céu eu não quero me preocupar com mulher. Lá no céu eu quero só adorar a Deus. Eu posso estar do lado dela, né, povo? Mas eu não vou ter o sentimento por ela. O nosso sentimento vai ser só adorar a Deus. O sentimento carnal vai ficar aqui. Lá nós vamos ser espírito. Nem sexo nós não vamos ter lá. Pastor, ainda falando, certa feita os críticos de plantão quiseram pregar Jesus no contrapé. Aí o que eles disseram? Lá nos Mateus capítulo 22, 23 a 28, está lá essa pegadinha. Olha aqui, ó. Perguntaram para Jesus, falaram acerca de uma mulher que casou 7 irmãos. Casou com 7 irmãos. Casava, o cara morria, casava com outro irmão, morria, casava com outro irmão, morria. 7, olha que egoísta, né? 7. Perguntaram para Jesus, Jesus, e a hora que esse camarada, essa mulher chegar lá no céu, quem é que ela vai assumir? O primeiro, o terceiro, o quinto ou o sétimo? Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Capítulo 22, versículo 29 e 30 de Mateus. Erais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. Está vendo? Por que eu não vou ter sentimento lá no céu? Então eu vou aproveitar ela aqui na terra. É nós. Aproveita aqui na terra. Porque lá no céu você não vai nem reconhecer. Jesus falou ainda: portanto o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. Passou, dá para outra vida. Você é espiritual. Não vai ter sentimento, irmã Diva. Ainda somos um só espírito no Senhor. Pastor, se nós tiver ligação lá no céu com o nosso cônjuge, onde é que vai ficar o Senhor? Porque a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 7, versículo 17, ele diz que nós somos o quê? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então se eu estou ajuntado com o Senhor lá no céu, eu não posso estar ajuntado com a minha esposa. Entendeu? Ainda falando, para nós encerrar, Paulo dá 3 conselhos para a viúva. Naquele contexto, primeiro conselho: fique como vocês estão. Segundo conselho: se você não aguenta, casa. Terceiro conselho: casa-se, mas somente no Senhor. O que é casar no Senhor? É ter compromisso, é ter aliança. Entendeu? Não é contrato. Existem muitos casamentos aí com contrato. Isso não é casamento. Entendeu? Tem que ser casado no papel. Eu tá no nome dela e ela tá no meu nome até a morte os separar. Senão não é casamento, é amaziamento, é contrato. Pastor, ainda o escritor alista 5 aplicações práticas nesse texto. Primeiro, leve o dom do celibato a sério. Se caso você tem esse dom, solteiro, não quer casar, leve a sério. Pastor, se você não tem o dom do celibato, então casa. Casa, peça para Deus uma esposa, um esposo, e casa. Por quê? Porque senão você vai pecar, a carne é fraca. E só você cobiçando você já está pecando. Ainda dizendo, se você está para casar, certifique-se de que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa convertida. Agora entra o jugo desigual de você escolher alguém lá de fora. Se você é solteiro cristão. Agora, se você se converteu, o teu marido ou a tua esposa não veio com você, então você tem que lutar pela salvação dele. Ainda, se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar a seu cônjuge toda a satisfação sexual que ele precisa e também tem direito. Irmã Zélia, vamos adorar a Deus? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.